A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queridos, nesta tarde o Senhor colocou uma palavra no meu coração para entregar para a Igreja de Cristo, para compartilhar com os irmãos. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela vem para nos confrontar, para nos exortar, para abrir os nossos olhos espirituais. Ela vem para quebrantar os corações endurecidos. A palavra de Deus, ela é libertadora. Em Romanos, a palavra de Deus em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. E nesta tarde o Senhor manda te perguntar como tem sido o seu caminhar comigo? Como tem sido o seu caminhar com Deus? Você tem agradado a Deus? A sua vida tem agradado a Deus? Irmãos, o seu pensamento, os seus pensamentos, o seu falar, os seus sentimentos têm agradado a Deus? As suas vestimentas têm agradado ao Senhor? Como está a sua vida? Você está vivendo em uma vida de pecado? Você está tendo uma vida pecaminosa? Porque, como eu disse, em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Irmãos, o pecado, ele vem para nos trazer consequências. Se você está vivendo em pecado, uma vida que não agrada ao Senhor, saiba que as consequências virão. Porque o pecado, ele nos traz consequências dolorosas, terríveis. Não é fácil enfrentar as consequências do pecado. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações terríveis. Ele nos coloca atrás das grades, se for preciso. Ele nos coloca numa cama, num leito de hospital. Ele nos coloca em situações ruins, difíceis e dolorosas por causa do pecado. Para te mostrar que você está pecando, que nós estamos pecando e errando. Muitas vezes o Senhor tira até a nossa vida, se for preciso, para nos ganhar e não perder para o pecado. Como está a sua vida com Deus? Você tem agradado ao Senhor? Como esposo, como marido, você tem honrado a sua esposa, os seus filhos? Você, como esposo, o homem da casa, o servo de Deus, é o primeiro a incentivar e motivar a sua família a andar nos caminhos de Deus. É o primeiro a colocar a família para estudar a palavra, para orar. Você tem marido, esposo, você tem parado para observar sua esposa, seus filhos? As suas atitudes têm agradado a Deus como esposo, como pai? E você, esposa, mulher, mãe, tem agradado a Deus com as suas atitudes como esposa, como mãe, orientadora, conselheira, a que edifica o seu lar, edifica a sua família? Nós sabemos que a vida da mulher é correria, é família, é trabalho, estudo, várias outras coisas, vários afazeres. Mas nós, como servas de Deus, filhas do Senhor, temos que edificar a nossa casa, o nosso trabalho e aonde a gente for. Como têm sido as suas atitudes como esposa e mãe? Tem agradado a Deus? Você, filho, filha, tem agradado a Deus com suas atitudes de filho? Você tem honrado seus pais? Tem amado, cuidado, ouvido seus pais e tem sido obedientes aos seus pais? Então, nós temos que analisar as nossas vestes. É uma palavra para a gente refletir. Eu não sei que hora que esse vídeo vai chegar até você, se você vai assistir de manhã, de tarde, à noite ou de madrugada. Mas é para você refletir. Como está sendo a sua vida com Deus? Você tem vivido algo que não agrada ao Senhor? É para a gente refletir. Porque nós sabemos que a luz, ela não compactua com as trevas. Ou você anda nas trevas ou você anda na luz. Então, se você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, está vivendo uma vida em pecado, não é você que vai afastar de Deus, mas é Deus que vai afastar de você. Por quê?
Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Não há espaço para os dois. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você analisar a sua vida e dizer, Senhor, eu não tenho agradado a Ti, eu estou pecando, eu estou errando nisso, mas eu me arrependo verdadeiramente, me perdoa, tenha compaixão e piedade de mim, Senhor. Me dá força para fugir do pecado, da vida mundana. Aí Deus, ele entra com providência. Aí não tem escuridão. Aí Deus entra com providência na sua vida e tira o pecado. Ele afasta de você aquela vida que não agradava mais ao Senhor, ele afasta de você. Ele tira de você o pecado, as trevas. Aí a luz reflete em você. Mas se você estiver vivendo em pecado e estiver vivendo esses prazeres mundanos e não se arrepender dos seus pecados, você vai cada vez mais para um caminho que não tem volta. Aí Deus se afasta de você. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade, a chance, várias vezes, de se arrepender, entregar a nossa vida para Jesus e começar a andar de uma maneira que agrada ao Senhor. Ele é tão maravilhoso, ele ama tanto a gente que ele nos dá a oportunidade várias vezes de se arrepender. E o diabo, ele fica furioso, porque o diabo, ele não teve nem sequer uma vez a oportunidade de se arrepender. É por isso que ele quer destruir a sua vida. Para confrontar a Deus. Porque Deus, ele não deu a oportunidade do diabo se arrepender. Mas nós, como obra-prima do Senhor, joia rara do Senhor, que ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Por isso que nós temos a chance de se arrepender todos os dias, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, o pecado já nasceu, nós já nascemos com o pecado dentro de nós. Mas Deus, ele veio para nos libertar. Ele veio para nos transformar, nos tirar das garras do diabo. Então nós temos que analisar a nossa vida, as nossas vestes. Nós temos que agradar a Deus e não ao pecado, não ao diabo. E o mundo está aí, cheio de prazeres, de armadilhas do diabo para te laçar. E muitas vezes, nós, servos de Deus, existem homens e mulheres por aí que se diz ser servos de Deus e está vivendo uma vida que não agrada a Deus. É muito perigoso isso. A gente precisa tomar muito cuidado, sermos vigilantes. Então a gente precisa tomar cuidado, meus irmãos. Nós, como servos de Deus, temos que ser mais vigilantes ainda. Porque nós temos que honrar o nosso Deus e não envergonhar a Deus, o Evangelho de Deus. A palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar. Então, é para a gente analisar como está o nosso andar com Deus, as nossas atitudes, como tem sido, se tem agradado a Deus. O Senhor Jesus está voltando. Jesus está voltando e vai pegar muitos de surpresa, inclusive muitos que estão dentro das igrejas. Que diz ser isso, aquilo, que diz ser pastor, missionários, evangelistas. Tem muitos dizendo eu sou isso e sou aquilo, mas não está vivendo uma vida que agrada a Deus. Falar que é isso e aquilo é fácil. Falar que crê em Deus, que tem fé em Deus é fácil. Falar que vai à igreja todos os dias é fácil. Mas eu quero ver nas suas atitudes. É nas nossas atitudes que nós vamos mostrar a nossa fé em Deus, o nosso caráter. É nas nossas atitudes que nós vamos falar que cremos em Deus. Se nós cremos em Deus, nós vamos ter atitudes que agradam a Deus. Então, falar que é isso, que é aquilo, que crê, que tem fé, que vai para a igreja todos os dias é fácil.
Mas é nas atitudes, que é difícil de agradar a Deus. É muito difícil. Infelizmente, o que mais tem hoje são homens e mulheres servos que se diz servos de Deus e desagradando a Deus, ao nosso Senhor, vivendo uma vida que não agrada ao nosso Criador. Então é importante que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos vigilantes com as nossas atitudes. A palavra do Senhor para a nossa vida hoje é essa: vigilância, despertamento, acordar. Porque nós temos que agradar a Deus e não ao diabo. Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus quer falar contigo. É porque Deus quer entregar algo para você nesta tarde, neste dia, nesta noite, nesta madrugada. É importante a gente analisar as nossas vestimentas, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele está chamando muitos ao arrependimento, à conversão, porque precisamos nos converter verdadeiramente. E quando Jesus vier, não vai adiantar bater joelho no chão. Não vai adiantar correr para dentro da igreja, porque muitos acham que estar dentro da igreja está salvo. Não, não está. Então é importante analisarmos as nossas vestes. Se você crê nessa palavra, compartilha também com seus irmãos. Compartilha nos grupos, nas redes sociais. A gente compartilha tantas coisas desnecessárias, não é verdade? A gente tem o tempo para as redes sociais. E nós compartilhamos coisas inúteis, muitas vezes, que não vai agregar na nossa vida e nem na vida do próximo. Mas então tenha atitude, tenha coragem, evangelize também. Espalhe a palavra de Deus, a mensagem de Deus, para que os outros também sejam edificados. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos, no WhatsApp, nos status. Compartilhe. A mensagem de Deus, ela tem que ser compartilhada, para que outros também possam ser alcançados, para que aqueles que estão vivendo uma vida que não agrada a Deus também possam ser libertos pela palavra de Deus. Então saiba que em Romanos a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Então é tempo de despertar, é tempo de se arrepender, de entregar a nossa vida para Jesus. E isso é todos os dias, viu? Não é só um dia, não. Não é só no dia do seu batismo, não. É todos os dias da nossa vida. Se arrepender, entregar nossa vida para Jesus e se esforçar para agradar ao Senhor. Temos que pegar o grande exemplo de Jesus e praticar. Nós temos que buscar pela santidade. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu não sou santo como Jesus. Não, irmãos, nós não vamos ser santos, não. Nós não somos e nem vamos ser santos aqui nessa terra. Somente Jesus é santo, perfeito. Mas quando nós estivermos na glória, nós vamos ser santos. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que buscar pela santidade, nos esforçarmos. Como? Andar como Jesus andou, pegando o exemplo de Jesus aqui nessa terra e praticar. Como eu disse, andar como Jesus andou, falar como Jesus falava, vestir como Jesus vestia, com decência, mesmo na simplicidade. Então nós temos que praticar este exemplo de amor, de gratidão, de compaixão. É isso que nós temos que fazer. Isso é buscar pela santidade do Senhor. E tem muitos por aí arrotando santidade, mas não tem agradado a Deus. Não tem agradado a Deus nas suas atitudes. Que adianta dizer que você é um homem ou mulher de oração que consagra.
mas não tem atitude que agrada a Deus, não tem coragem de ir para a rua e ganhar uma ovelha perdida, não tem coragem de ir para a rua pregar o evangelho, não tem coragem de ficar diante de um drogado, de uma prostituta, não tem coragem de ficar diante das ovelhas que estão indo para um caminho que não tem volta. Você tem ido para as ruas pregar o evangelho? Como tem sido a sua vida aí, nas suas missões, no seu chamado, no seu ministério? Você tem ficado só sentadinho no banco? Ou você tem ficado só sentadinho no altar? Ou você tem ficado só no seu quarto, orando, jejuando, dentro de casa, mas não tem saído para fazer uma visita, não tem ido para as ruas anunciar as boas novas de Jesus, não tem ido para a rua anunciar o pecado, falar do pecado, o arrependimento, a volta de Jesus, não tem ido para os hospitais, para as clínicas, presídios, não tem ido para as ruas, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, porque as pessoas elas estão carentes da palavra de Deus, de ouvir. Elas às vezes só querem uma atenção sua, uma palavra de apoio. Como tem sido a sua vida no seu ministério, no seu chamado, as suas missões? Vamos para as ruas, vamos para fora, buscar os que estão caídos, levar para a igreja, para que elas sejam curadas, libertadas, saradas e também capacitá-las para ir para a rua, evangelizar, porque os servos do diabo estão a todo vapor aí, levando muitos para o inferno, trabalhando para o diabo. E nós, como tem sido a nossa vida como servos de Deus? Nós também temos tido essas atitudes? Nós estamos fervorosos para ganhar almas para Jesus? Então a palavra de hoje é despertamento. É analisar as nossas vestes, como têm sido as nossas atitudes como esposo, como esposa, como filhos, como servos de Deus, no nosso chamado, nas missões e no nosso ministério, temos agradado a Deus? Então essa palavra é para você. Se chegou até você é porque Deus quer falar algo com você. Analisar, prestar atenção na palavra de Deus, analisar e estar sensível à voz de Deus. Vamos vigiar. Guarda essa palavra no seu coração e pratique. E saiba que a palavra ela vem para exortar, não para passar a mão na sua cabeça. Não sejamos hipócritas, não sejamos fariseus, não sejamos mais um nessa geração cheio de gente mimizenta, que quando ouve a palavra de Deus os ouvidos dói. Seja diferente. Seja diferente nessa geração, nessa humanidade mais perversa. Nós estamos diante de uma geração fraca. Seja diferente. Aonde você for, espalhe o evangelho, fale do amor de Jesus, anuncie a sua fé, leve luz para os que estão nas trevas, resgate os caídos, faça a obra de Deus com amor de verdade. É isso que Deus quer e espera da Igreja de Cristo. Amém? Até aqui o Senhor falou através da minha vida. Compartilhe esse vídeo, tá bom? E que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, meus irmãos.